Oi pessoal, aqui é a professora Bárbara, tudo bem com vocês? Então, estou aqui para mais um vídeo aula, tá? E o vídeo aula dessa semana a gente vai trabalhar com usos de los signos de pontuação. Parte 2, por quê? Porque eu já dei a parte 1, eu dei por aí, uns 3 pontos para vocês e agora eu vou dar mais uma parte. Vai ter a terceira mais adiante, tá bom? Então, hoje a gente vai trabalhar três pontos que a gente usa muito aí nos nossos textos, nos nossos trabalhos escritos, tá bom? Então, o primeiro são os 2 pontos, o segundo, ponto e coma, e o terceiro, los parênteses. Vamos começar aqui o passo a passo. Los 2 pontos, tá? É os nossos 2 pontos em português. Quando é que eu vou usar? Diante aqui, ó. Eu tenho aqui, primeiro caso, onde eu vou usar. Delante de uma enumeração anunciada com um verbo. Tudo bem? Los puntos cardinales son norte, sur, este, oeste. Olha só, estou anunciando, ó, enumeração anunciada. E tem um verbo, ó, son. Los puntos cardinales son. Aí eu coloco os 2 pontos para enumerar o que eu quero dizer. Muito bem. Segundo caso, em citas textuais, citações. Tá? Por exemplo, aqui, ó, se tirou em la cama e gritou. Se atirou na cama e gritou. Ó, 2 pontos. Aí veio a fala de alguém. No puedo. Ok? Muito bem. Terceiro caso. Depois das fórmulas de saludo em las cartas e documentos. Então, sempre que tiver uma cartinha lá, né, um e-mail, alguma coisa assim, que vocês usar as formas de saudação, logo vem os 2 pontos, aqui os exemplos. Estimado senhor Lopes, 2 pontos. Querido amigo, 2 pontos. Ok? Mais um caso. Em textos jurídicos e administrativos detrás do verbo. Decretos, bandos, certificados. Tá? Aqui, exemplo. Certifica. Tá? Então, é um verbo próprio desses textos administrativos, jurídicos. E depois do verbo, né, isso, ó, detrás do verbo, vem 2 pontos, ok? Continuando. Então, esse é bem facinho, os 2 pontos, né? Muito bem. Segundo do dia, el ponto e coma. Ponto e coma, né, é o ponto e a vírgula, tá? É só lembrar de uma coisa bem tranquila. Ele tem uma pausa superior que a vírgula, coma é vírgula, tá? Então, o ponto e vírgula, ponto e coma, ele é uma pausa superior à la coma e inferior ao ponto, tá? É quando você fica no meio do caminho. Não necessariamente você precisa usar uma vírgula e nem fechar a frase com ponto. Então, quando ele é extenso, vai dizer aqui logo abaixo que ele é extenso, né? Ele vai se situar numa oração extensa. Ah lá. Primeiro, para separar os elementos de uma enumeração quando se trata de expressões que incluem comas. Como assim? Vocês vão ter essa frase longa aqui, né? Vírgulas, ó, comas, tá bom? Aqui, ó, coma, outra coma. Só que você vai separar pensamentos, tá? Sempre que você vai, pensa em pensamentos. Você vai Dentro desse pensamento, você tem vírgulas. Então, você tem que separar os pensamentos com ponto e coma. É mais ou menos isso. Havia que estar em contato com a natureza. É um pensamento. Deixar entrar o cielo, o mar e o vento. Tá vendo? Aqui é outro pensamento, só que eu precisei de separar por vírgulas aqui. Comas. Dormir sobre os tablones, sobre o suelo. Tá? Sentar-me em silhas meio rotas. Então, eu separei meus pensamentos aqui, minhas intenções, com ponto e coma, e o restante dentro de cada pensamento com vírgula. Ficou fácil, né? Muito bem. Segundo caso aqui, delante de las conjunciones ou locuciones como perro, mas, aunque, sin embargo, portanto, por conseguinte, quando os períodos têm certa longitud. Longitud é distância, né? Vem de coisas longas. Ó, trabalhamos como loucos neste projeto porque teníamos confiança.
olha a locução aqui. Sin embargo, os resultados não foram os que esperávamos, tá? Apareceu essas conjunções e estas locuções aqui. Vocês vão ter que usar ponto e coma, tudo bem? Agora, o parênteses, né? Los parênteses, que a gente usa muito também, tá? Assim como a gente separa muitas coisas com vírgula, né? A gente separa com parênteses também, tá? Olha os casos em que a gente vai usar os parênteses. Se utilizam nos seguintes casos. 1. Quando se interrompe o sentido de um discurso com una aclaración, sobretudo si esta no tiene mucha relación con lo anterior. Ó, no tiene mucha relação com lo anterior. Marta Tocino, la novia del futebolista, estou explicando quem é essa pessoa, se apresenta às próximas eleições. Ok? Estou explicando quem é. Segundo caso, para intercalar um dato ou precisão, fechas, autores, etc. Nasci em La Felguera, Áustria. Está explicando o lugar. Tá? Terceiro caso, para evitar uma opção en el texto. Se busca chico chica para ir buscar 2 niños de 8 e 11 anos a la escuela. Tá? Então, chico chica eu incluí entre parênteses o A para eu não ter que escrever de novo. Tá? Isso a gente faz cabeçalho, coloca lá aluno, parênteses entre parênteses o A para dizer aluna também. Tá? E assim, em várias situações a gente vai usar, tá bom? Para evitar uma opção en el texto, tá? Então, é isso. E vamos ver mais um caso, tá? Em la transcripción de textos, para señalar la omisión de una parte del texto, se ponem 3 pontos entre parênteses, tá? Esses 3 pontos aqui, a gente já viu na parte 1, que se chama pontos suspensivos, tá? Então, eu estou retirando, né, uma parte do texto, eu quero omitir o restante, não quero escrever tudo, tá? Eu coloco parênteses e esses pontos suspensivos, tá? Então, transcrição de textos para señalar a omissão de uma parte do texto. Tudo bem? Coloco entre parênteses e os pontos suspensivos que a gente já aprendeu, tá? Então, gente, a explicação por hoje é essa, tá? Espero que tenha sido bem clara para vocês. A gente se vê na segunda, lá na plataforma, tá? Eu fico lá tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Dão mais uma lidinha, façam as atividades e a gente vai estar junto na segunda, tá? Um beijo, tchau, tchau.